Ítaca Ferreira. Semana passada não, a outra aula foi a professora Karina Leitão, que está nos dando a honra da presença aqui hoje de novo. Virou motorista do João. Rapidamente, só para situar, quem que veio na outra aula, na primeira aula? E quem é a primeira vez que está vindo? Na praça não veio nenhuma atividade. Então, o curso, a ideia do curso, ela veio no momento em que a gente percebe que a questão da cidade, ela está sendo cada vez mais, ela está ganhando cada vez mais visibilidade nos meios de comunicação. A gente está vendo muitas manifestações, muitas ações diretas, muita gente falando sobre essa coisa misteriosa que é o direito à cidade, reivindicando o direito à cidade, e muitas vezes a gente percebe que com sentidos diferentes. A gente não, embora a gente sinta acho que todo mundo de alguma maneira sente um incômodo de viver na cidade, seja no transporte, seja no trânsito, seja morar longe do trabalho, seja, enfim, cada um sente, como a professora Karina falou na outra aula, sente no calcanhar o calo, enfim, sente onde o calo aperta a partir da sua realidade, né? Então o intuito a ideia do curso era a gente começar a discutir, tentar aprofundar um pouco mais sobre do que a gente está falando, né? Os conflitos urbanos que a gente está vivendo, eles são conflitos em torno do quê? O que é que está em jogo? Quem são os jogadores desse jogo? Quem perde, quem ganha, enfim. Então, a ideia é que essa é a segunda aula, e a gente vai ter mais uma aula e depois um debate de encaminhamento para pensar numa agenda, que a gente gosta de discutir, a gente gosta de fazer debate, mas para mudar as coisas a gente tem que botar a mão na massa. Então a próxima aula, essa aula então, o tema da aula é cidade como mercadoria, que o professor João Sete vai falar. A próxima aula, que ainda o dia ainda não está certo, tá certo? Acho que não, vai sair no Facebook. Primeira quinta-feira do próximo mês, isso. Vai ser o professor Caio Santo Amore. Ele vai falar sobre São Paulo, sobre o que dá para fazer, né? O que está sendo feito, enfim, um pouco de entender o que está sendo feito pela cidade e o que a gente pode fazer. E por último, daqui a 2 meses, a gente vai fazer um debate, e aí com no intuito de juntar todo mundo, as pessoas que são ligadas ao movimento, as pessoas que não são, as pessoas que moram na praça, as pessoas que moram longe. A ideia é a gente ir criando pontes entre nós, a gente ir criando laços, criando sentidos políticos e de luta pelo direito à cidade entre nós, para a gente chegar em agenda, em ações, num fazer na cidade. Então, e agora apresentando o professor João, ele é professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, coordenador do Laboratório de Habitação da USP também. Então, sem mais. Olá pessoal, valeu, obrigado. Desculpa o atraso, a gente estava dando aula, eu e a Karina era minha motorista. Ela falou que ia pôr a culpa nela, porque ela é que ele errou o caminho, uma hora a gente atrasou muito. Mas enfim, então a gente estava dando aula até 6 horas e saiu meio na correria lá da FAO. É um prazer estar aqui, queria agradecer o convite do pessoal da rua, Rafael, que eu conheço, mais a outra turma toda está com ele. Acho iniciativa sensacional, muito legal, presença de vocês mais ainda mais nesse frio. Eu já assisti a primeira aula da Karina na internet, então já estou por dentro. E eu vou, na verdade, acho que vai ser bom porque dá uma sequência para quem já assistiu a primeira aula, né? O pessoal pediu para falar desse tema cidade e mercadoria, né? Então, eu vou falar no começo algumas coisas um pouco mais teóricas, depois mostrar na prática como é que essa teoria ela se aplica, né, no entendimento sobre o urbano no Brasil hoje. Então, a primeira pergunta que a gente tem que saber responder é, afinal de contas, de onde surge a cidade, né? Deixa eu pôr aqui só um tempinho, senão eu me... Pronto, só para não ficar falando 6 horas e meia aqui. Na verdade, a primeira pergunta é de onde surge a cidade. Eu não estou falando assim, claro, no conceito histórico,
que a gente poderia falar, a cidade surge na Suméria antiga, os primeiros, bom, tudo bem, né? Tem história aí da evolução urbana. E a história da evolução urbana mostra que a cidade surge na passagem para o sedentarismo, né? E que a partir daí as relações comerciais, elas, na verdade, e sobretudo a questão da agricultura e do tempo da colheita, ela leva ao sedentarismo e a ficar no mesmo lugar. As relações comerciais vão incentivando relações urbanas, e é assim que começa a se formar a cidade. Mas o que interessa para nós não é isso, é do ponto de vista sociológico, né? Quer dizer, a cidade não é um fenômeno natural. Eu não vou andando por aí e vejo uma cidade surgir que nem nasce uma árvore, ou que nem você tem um lago, um rio. Quer dizer, a cidade, ela é obviamente produto, fruto da atividade humana, né? Então, na verdade, a gente pode já começar a entender o primeiro conceito, que a cidade, qualquer que seja a cidade, ela é um produto social, né? Portanto, é por isso, aliás, que os cursos de arquitetura e urbanismo são cursos que estão inseridos dentro da chamada sociologia aplicada, né? Muito bem. Se as cidades são frutos da organização social, na verdade a gente pode dizer que elas são a expressão espacial e territorial da sociedade que elas abrigam. Quer dizer, na verdade, nada mais é a cidade, nada mais é do que a forma como essa sociedade que está na cidade se organiza espacialmente, tá certo? Então, ela pode ter várias caras, e ela pode ter essas duas caras ao mesmo tempo, como é o caso de São Paulo, porque ela expressa as contradições, as dificuldades, os antagonismos da sociedade em geral, tá certo? Na verdade, a gente tem uma questão que a cidade, num primeiro momento, ela é um espaço de vida. A cidade é um espaço para se viver. Nesse aspecto, muita gente acha que, ao se dizer isso, a gente está pensando só na casa da moradia, mas não é verdade. Como nós fazemos parte de um sistema econômico, dizer que a cidade é o espaço para se viver dentro do capitalismo, dentro do espaço econômico do capitalismo, significa dizer que a cidade se divide essencialmente em duas dimensões, né? Ela é a base da produção econômica. E a gente muitas vezes esquece, quando a gente fala a cidade é o espaço de vida, significa a cidade como espaço desse barzinho que está ali, do barzinho que está ali, de uma indústria, do serviço, do comércio em geral. Então essa atividade econômica, ela também tem o seu espaço na cidade, né? Tão legitimamente quanto o espaço de morar, porque a gente não consegue morar numa cidade que só tem o espaço da moradia. O que significa dizer que a cidade é o conjunto das atividades que uma sociedade estabelece para a sua convivência, para viver, e o conjunto dessas atividades não é só a atividade da moradia. Enfim, mas ela também é o espaço da vida, ou seja, a casa, a praça, os espaços de lazer. Então a cidade é uma junção dessas duas coisas que tendem, na verdade, a se antagonizar. Por que elas tendem a se antagonizar? Porque quem utiliza a cidade mais pelo aspecto da produção econômica, vê aquela construção, vê o lugar em que ela está na cidade, mais pelo seu valor de troca. Quer dizer, se eu tenho um comércio, eu estou interessado nesse comércio, claro que é valor de uso do comércio, porque ele é utilizado e tudo mais, mas sobretudo ele é um espaço comercial, ele é um ponto, aliás, inclusive vende-se um ponto, né? É porque ele tem valor de troca por ser um comércio. E eu entendo, portanto, a cidade, né, pela sua lógica do seu valor de troca. Enquanto que aqueles que apenas utilizam-se da cidade para o seu uso de vida, eu moro, eu estudo, tal, ele vai ver esse uso da cidade mais pelo seu valor de uso mesmo, que é a qualidade de vida que ele pode ter nessa cidade, né? Quer dizer, não me interessa tanto se eu posso vender a minha casa por muito caro ou não. O que me interessa, sobretudo, é se a minha casa ela é confortável ou não, se ela é boa ou não, se ela me permite viver com dignidade ou não. É claro que vocês já podem perceber que essas coisas se confundem. Inclusive no Brasil, em que a questão do patrimônio é muito forte, muitas vezes as pessoas entendem que a casa, além de ser um espaço de vida com valor de uso, ela também pode ser uma reserva de valor de troca. Quer dizer, eu tenho uma casa, eu quero que ela seja confortável, mas eu também quero que ela valha bastante para eu poder vender se um dia precisar. Então eu enxergo a casa como um bem de valor de uso que me faz viver na cidade, mas eu também enxergo como uma possibilidade de trocar. Muito bem. A verdade é que a cidade, portanto, ela é espaço dos conflitos, porque como ela é a expressão espacial
de uma sociedade, e a sociedade ela é inerente a qualquer sociedade que você tenha conflitos entre os diferentes agentes sociais, os diferentes atores, os diferentes grupos e os seus diferentes interesses, a cidade é o espaço onde ocorrem esses conflitos. Então, e chegar a entender a cidade como um objeto de estudo sociológico é entender ela como um espaço dos conflitos, tá certo? Muito bem. Eu não vou falar para vocês de que lado eu estou aqui, mas vocês podem supor. Muito bem. No capitalismo, as cidades elas têm uma particularidade. Se no capitalismo, portanto, você vai ter sempre um antagonismo entre o mercado privado, que tende a enxergar a cidade como valor de troca, e que diz o seguinte: bom, eu quero o melhor lugar para a minha fábrica, o melhor lugar para o meu restaurante, o melhor lugar para uma indústria, para o que for, tá certo? E eu tenho também aqueles que dizem: eu quero o melhor lugar para viver. Tá certo? Eu quero um lugar agradável, que não tenha barulho, que não tenha... Então, os conflitos, eles são de toda ordem, inclusive são conflitos desse tipo, né? De qualidade da vida que eu posso ter. Eu não quero ter um boteco embaixo da minha casa. São conflitos típicos da cidade. Muito bem. Esses conflitos, eles são mediados por quem? Eles são mediados pelo Estado. Porque a gente diz que na cidade, a cidade toda, esses três grupos, por meio do Estado, eles produzem localizações. E as disputas na cidade, as disputas são, na verdade, disputas por localizações mediadas pelo Estado. O que isso quer dizer? Então, tem um pouquinho só de teoria, mas é rápido, é só essa que tem um pouco mais de escrito, né? A localização é uma construção dentro do espaço urbano. Pode ser um bar, pode ser um prédio, pode ser uma casa, pode ser o que vocês quiserem, mas a localização só ganha sentido se ela estiver dentro do espaço urbano, que por sua vez é o conjunto de localizações interligadas por uma infraestrutura. Então, isso aqui só ganha sentido porque ele não só tem o prédio, eu tenho o boteco, como eu tenho a praça, como eu tenho a avenida por baixo, eu tenho outra avenida ali, eu tenho o metrô não muito longe. É isso que faz a cidade, é isso que produz a localização, tá certo? Muito bem. A localização, portanto, ela não pode ser individualizada. Por mais que eu diga que eu sou dono daquele apartamento no 5º andar, o 501 desse prédio daqui, ele não pode ser individualizado como localização, embora seja meu, somente meu e é o meu apartamento. Por quê? Ele é graças ao fato de que ele tem cidade em torno dele. Isso significa dizer que ele só é o que ele é graças a algo coletivo. Então, na verdade, a localização, ela sempre é coletiva, porque ela sempre é construída e mantida pelo trabalho social. Porque quem faz isto tudo que está em torno da minha propriedade, que é o meu apartamento, é o conjunto da sociedade. Eu, sendo dono daquele apartamento, eu não fiz a Praça Roosevelt, eu não fiz a avenida que passa por baixo, eu não fiz o corredor de ônibus, nem o metrô que está ali na Praça da República. Eu, sendo dono, eu participo de um conjunto de relações econômicas e sociais que produzem essa cidade. Portanto, na cidade, eu ser dono de alguma coisa significa eu ser dono de um pedaço de espaço que é, na sua natureza, um espaço coletivizado, tá certo? Muito bem. Portanto, a localização, ela é uma mercadoria. Ela é uma mercadoria que eu posso negociar, eu posso vender ou comprar. E evidentemente que qualquer mercado capitalista, as mercadorias têm qualidades diferentes. Eu posso querer comprar um carro, e esse carro pode ser um Fusca 85, que é o meu carro, super legal, que custa 5 mil reais, ou eu posso comprar um Jeepão 2015 que vai custar 100 mil reais, tá certo? Portanto, como qualquer mercadoria na cidade, a localização ela vai ter um preço, e ela vai ser melhor ou mais cara ou mais barata em função da qualidade dessa localização. Então, se eu quiser comprar um apartamento aqui, ou se eu quiser comprar uma casa, uma casinha lá no Jardim da Macedo, aqui vai ser mais caro. Mas existe uma diferença interessante. O preço, ele é resultante das condições de produção, dos investimentos privados que foram feitos, mas também do investimento coletivo. O que eu quero dizer com isso? Esse prédio aqui vai valer mais caro porque ele foi construído por um certo preço, a torneira é da Deca, sei lá mais o que o pessoal gosta, o negócio é de gesso, tudo mais, isso dá valor e dá preço, e é caro, tudo bem. Agora, não é só por causa disso que esse apartamento vale muito,
ele vale muito porque ele está situado nesta localização. Então parte do preço desse apartamento que é alto é dado pelo valor coletivo colocado por todos, pela sociedade que produziu socialmente esse espaço. Tá dando para entender? Beleza? Muito bem, então o que acontece? A localização urbana ela é um produto do capitalismo. Ela é sujeita a um preço determinado pelo mercado e mediado pela regulação estatal. Tudo que a gente compra tem um preço mediado pela regulação estatal. Se eu for comprar um carro, eu vou ter o preço dele mediado também pela regulação estatal, porque ele pode ter tido, por exemplo, incentivo de redução de IPI, ele pode ter tido um incentivo para sei lá o que, ele pode ter tido uma série de coisas que faz que isso pode ter tido uma facilidade de importação das peças dele que favoreceu não sei o que mais, e tudo isso vai incidir no preço dele. E essas coisas são determinadas pelo Estado. Quem resolveu que ia reduzir o IPI e tudo mais, tá certo? Foi o Estado, o que abriu as importações, etc e tal. Então, a intervenção do Estado regulador do preço ocorre em qualquer produto que a gente queira comprar dentro do capitalismo, porque é o Estado que regula as relações econômicas. Isso acontece também com a localização, acontece também com o apartamento que eu compro ali, tá certo? Na verdade, a localização ela está sujeita a um determinado preço que é determinado pelo mercado, mas que tem uma contradição. E a contradição que é característica da cidade, quando a gente fala na cidade de mercadoria, é que ao contrário de um carro, eu estou preso a uma localização. O carro também. Se vocês, por exemplo, quando tiverem um terreno no meio da serra do, sei lá, fala aí uma serra bem... se eu tiver ali no meio da Chapada Diamantina, um terreno todo cheio de árvore e tal, e eu compro uma Ferrari. Lindo a Ferrari. Eu mando entregar ela de helicóptero, eu ponho ali, o que vai acontecer com a Ferrari? Ela vai criar raiz, vai nascer, porque eu não vou conseguir sair do lugar com a minha Ferrari. Então a Ferrari é linda, mas ela não serve para absolutamente nada ali. Então na verdade a Ferrari só é uma Ferrari se eu tiver cidade, se eu tiver produto social. A Ferrari só é uma Ferrari se eu tiver uma rua para poder andar me mostrando com ela, um farol, um posto de gasolina para pôr gasolina, senão ela não é nada. Então da mesma forma que isso acontece com a Ferrari, acontece com um bem urbano numa cidade que é determinado pela localização. Este apartamento só vale o que ele vale porque ele está aqui, não ali. Se ele estiver ali perto da Rio Branco com a Santa Ifigênia, ele vai valer muito menos, porque lá é menos valorizado. Se eu comprar um terreno de 2.000 metros quadrados na Oscar Freire, ele vai valer mais caro do que aquele terreno na Chapada Diamantina. Muito embora da Chapada Diamantina tenha 30.000 metros quadrados e uma fonte dentro dele. Pronto, mas não faz mal, o que está valorizando é justamente o valor de localização. A grande contradição é o seguinte, é que se o trabalho social produz uma valorização muito grande, por exemplo aqui, ou por exemplo, vou dar um exemplo melhor para vocês, derrubando o Minhocão, tá certo? Eu tenho um apartamento ali no Minhocão, que durante anos não valeu nada porque ele só respirava gás carbônico. De repente, da noite para o dia, com dinheiro público, com meu dinheiro, com seu dinheiro, com o dinheiro dele, com o dinheiro de todo mundo, o Estado vai lá e derruba o Minhocão. Graças a uma ação pública, financiada por todo mundo, de infraestrutura, o meu bem vai valorizar. Então a cidade capitalista tem uma contradição, que a pessoa pode se beneficiar individualmente, com o que ela pode ou não pagar, de benefícios de valorização que são pagos por todos nós. Muito embora o cara que mora lá no Jardim Damasceno tenha pago pela Ponte Estaiada, ele não consegue comprar um terreno na Ponte Estaiada, mas um sujeito com muito dinheiro consegue. Mas os dois pagaram pela Ponte Estaiada. Esta é uma contradição típica da cidade dentro do capitalismo. Muito bem. E toda essa contradição é dada porque na cidade as localizações estão presas a uma coisa imutável, a terra. Eu não consigo tirar a terra desse lugar e levar para outro. Portanto, é aqui que vai valer e só que um apartamento de frente para o mar, ou de frente para a Lagoa Rodrigo de Freitas no Rio, só ele vai valer aquilo porque só ele está de frente para a lagoa. O outro não está. Então essa característica de ligação com a terra é uma característica da cidade, mas ela traz uma novidade para a gente. Quando eu atrelo a terra, eu transformo a terra em si em mercadoria. Eu transformo a localização em mercadoria.
Ou seja, se este prédio está valendo muito porque ele está aqui na Praça Roosevelt, o que está valendo muito e se torna mercadoria é a Praça Roosevelt. Portanto, as disputas na cidade, mercadoria, elas não são mais em torno da cidade como suporte para a atividade comercial, para a atividade de vida, mas são disputas pela cidade em si. Eu ter o terreno aqui, eu ter o terreno ali, vale mais, vale menos e pode me trazer dinheiro. Como qualquer mercadoria, eu comprar um terreno aqui e vender ali, eu comprar um outro e vender em outro lugar, está me gerando possibilidades de lucro. Portanto, a terra, a cidade, a localização é um produto do capitalismo que pode ser negociado, vendido e comprado como qualquer outro produto e que pode gerar lucros. O que diz aqui uma coisa um pouco polêmica, que especulação não é na sua natureza do termo econômico uma coisa ruim. Ela é uma coisa natural do capitalismo. Nós todos especulamos o tempo inteiro com qualquer produto. Eu comprei um carro, na hora que eu vou vender, eu fico ali tentando negociar, não fico? Eu vou vender por qualquer preço? Não. O cara da concessionária quer jogar lá para baixo o preço. Então eu estou especulando em torno do preço que o meu carro pode ter em relação ao que eu comprei. A especulação, ela é natural para qualquer produto do capitalismo. A diferença da especulação na cidade não é a especulação em si, é que como ela lida com o investimento social coletivo feito por todos, ela pode gerar um aproveitamento individual de pessoas que se aproveitam do poder, do governo, para saber quais são os movimentos de valorização e se aproveitar deles. Este é o problema da especulação. O problema da especulação é a especulação que é feita de maneira irregular, que é feita de maneira criminosa, porque o sujeito ele está lidando com o investimento público de todos. Tá certo? Ele tenta canalizar o investimento público. Agora, especulação por si só é uma coisa natural dentro do capitalismo, tá certo? Na verdade, qualquer pessoa que compra um imóvel, de certa forma, vai lá, tá especulando. Eu vou comprar aqui porque eu acho que é melhor, que me disseram que talvez vai ter uma linha de ônibus, que quem sabe o metrô vai passar um dia. Tudo isso é especulação, tá certo? Muito bem. Então, se nós temos conflitos por localizações, o que é importante vocês saberem é que o Estado passa a ter um papel essencial, porque como as localizações são produzidas pelo trabalho social, pelo conjunto da sociedade, por meio do Estado, que vem e faz essa praça, que vem e faz aquela avenida horrorosa embaixo, que faz tudo mais na cidade, o Estado passa a ter um papel essencial, porque ele é capaz de determinar onde você vai ter valorizações, e portanto, se eu sou amigo do cara que é dono do Estado, eu vou poder tirar vantagem dessa valorização e, portanto, eu vou estar especulando de uma maneira. Por que eu estou falando de uma maneira criminosa? Porque o capitalismo estabelece essas regras. Por exemplo, na Bolsa de Valores, você especular com informações privilegiadas do governo dá prisão. Vocês lembram daquele cara Chico Lopes, que era presidente do Banco Central, do Fernando Henrique Cardoso, e que saiu de uma CPI algemado? Por que ele saiu? Ou a Zélia Cardoso de Mello, que foi processada, por quê? Porque ela vendeu informações privilegiadas sobre especulações na Bolsa, da privatização e tudo mais. Então, isso é proibido. Isso significa que a especulação urbana também é proibida, mas ela não começa aqui no Brasil, ela é da cidade capitalista. Na verdade, ela começa onde? Ela começa em 1870 com um sujeito chamado Haussmann, em Paris, que, com os seus cupinchas arquitetos, amigos do Luiz Napoleão Bonaparte, que era o Napoleão III, ele sabia onde ia abrir os grandes boulevards parisienses, e ele negociava com os amigos deles, eles compravam as terras e eles especulavam com aquilo. Aliás, vai sair logo um livro do David Harvey, pela Boitempo, vai sair daqui a daqui a pouco tempo, está em final de revisão, que se chama Paris, Capital da Modernidade, que eu aconselho vocês a ler sobre isso, que mostra o surgimento da era moderna desse fenômeno da especulação ilegal em torno dos espaços da cidade. Muito bem, se o papel do Estado é importante, passa a ser importante entender quem governa as cidades e para quem elas governam. Dois autores americanos, chamados Logan e Mollott, escreveram um livro faz muito tempo chamado Urban Fortunes, em que eles falam da máquina do crescimento urbano, The Urban Growth Machine. E esses caras dizem o seguinte: olha, nos Estados Unidos você teve uma coalizão entre o Estado, os empreendedores, os proprietários de terra,
para determinar onde eles iam fazer crescer a cidade e quem ia lucrar com o quê. E eles mostram ali com um estudo fantástico para todas as cidades, inclusive São Francisco, como é que fizeram lobby para levar o trem para lá e assim por diante. Então quem governa e para quem a pessoa governa é uma pergunta essencial para a gente entender o que é a cidade e mercadoria. Beleza? Bom, sendo assim, a gente precisa se perguntar qual é a natureza do Estado. Por isso, estudar a cidade, estudar o urbanismo, estudar a cidade e mercadoria, significa a gente fazer um pouco de ciência política para entender a natureza do Estado, porque o Estado é central. Por que o Estado é central? Porque ele produz localizações. Muito bem, e aí a gente vai ver que é aí que a coisa começa a entortar um pouquinho. E por que começa a entortar? Porque no capitalismo central, tudo foi muito fácil. Fazendo propaganda para Coca-Cola. No capitalismo central, eu não vou entrar nessa discussão, porque senão a gente ia ficar 2 horas aqui, mas depois da crise de 1930, se deram conta que aquele antagonismo que o Marx apontou, que era, não dá para funcionar um sistema em que você rebaixa a capacidade de compra das pessoas, mas você depende de vender os produtos que você produz. Chega uma hora as pessoas não conseguem comprar e o capitalismo quebra. Resumindo, isso foi a crise de 1929. Uma crise de subconsumo. Muito bem, aí chegou o Keynes e disse, não dá, você tem que ter alguém para regular, porque se depender do livre mercado, do liberalismo, por isso que o neoliberalismo não tem nada de novo, né? O capitalismo vai sempre rebaixar, que nem hoje continua rebaixando. Hoje ele rebaixa lá na China, mas não só lá na China. O jeans, por exemplo, daquela marca famosa que eu esqueci o nome, da Diesel, ele é feito por R$5 no sul da Bahia. E é mandado depois para a Itália, eles põem o negócio de diesel e vendem por R$700 no shopping center aqui, né? Então, você sempre vai ter no final das contas a exploração da mão de obra, né? Muito bem, então depois da crise de 1930 chegou à seguinte conclusão: o Keynes, ele inaugurou um período que o Piketty agora chamou de intermédio no capitalismo, que foram os 30 anos gloriosos durante os quais o capitalismo se estruturou nos países centrais. Valeu. Graças, você achou ruim eu estar fazendo propaganda para Coca? Não, tô brincando. Durante o qual o capitalismo se organizou para garantir um nível de renda suficiente para que a população pudesse comprar aquilo que o capitalismo produzia. Esse capitalismo muito funcional, graças às conquistas dos trabalhadores e tudo mais, ele foi gerando um tipo de capitalismo social, em que o Estado teve um papel muito importante e que o Estado defendeu aquilo que a gente entende como o conceito do público. O Estado do bem-estar social trabalhou para a construção do público, daquilo que é de todos. Por quê? Porque era interesse naquele momento construir uma sociedade em que todos pudessem minimamente ter uma renda capaz de fazer elas entrarem no sistema de consumo e fazer a roda do capitalismo funcionar naquilo que o Marx chamou de EM', que é aquela equação famosa de que todo dinheiro se transforma em mercadoria e volta a se transformar em dinheiro depois de ser vendido. Então é ótimo eu produzir máquinas de lavar, mas se o sujeito não tiver uma tomada e uma casa para comprar e pôr a máquina de lavar, não adianta nada produzir máquina de lavar. Portanto, a casa e a moradia se tornam central no estado do bem-estar social. E nesse estado europeu e norte-americano do pós-guerra, aliás, eu aconselho para vocês, sobre a construção do estado do bem-estar social, vejam um filme que foi lançado há pouco, do Ken Loach, que se chama O Espírito de 45. Muito bem, que mostra a construção do estado do bem-estar social na Inglaterra. Se os caras da direita hoje no Brasil lessem um pouquinho de história, eles veriam, ou assistissem esse filme, eles veriam que todo esse capitalismo que eles defendem foi construído na base do dinheiro público. Porque a Inglaterra, em 1945, depois da guerra, resolveu estatizar a educação, estatizar os hospitais, o transporte, tudo que vocês puderem imaginar para poder alavancar o capitalismo de consumo de massa. Portanto, essa história que Venezuela fica no chinelo do lado do que eles fizeram lá. Tá certo? Muito bem. Então, na verdade, a solução para esse impasse, né, dessa equação marxista da crise, que ocorreu na crise de 29, foi a entrada do Estado e o Estado do bem-estar social. Isso aqui é só para os arquitetos dizer que o modernismo se enquadra dentro disso, mas na verdade foi responsável por produzir naqueles países milhões de unidades habitacionais para responder a essa demanda. Isso aqui, por exemplo, é o bairro do Harlem. Vocês vão para Nova York, vão para o Harlem.
acha que um bairro surgiu do capitalismo norte-americano. Não, ele foi construído pelo Estado. Ele foi construído no pós-guerra, depois da crise de 1930, como consequência do New Deal, uma política keynesiana, que o Keynes foi inclusive consultor nos Estados Unidos para produzir um Estado interventor que fazia habitação. Isso aqui é na Alemanha nos anos 30, isso aqui é na França nos anos 70. Agora, é muito importante vocês saberem, porque isso vai depois trazer uma explicação para a gente, que este maravilhoso Estado do bem-estar social que a gente tanto gosta de falar, ele só foi possível porque o capitalismo empurrou as fronteiras da exploração do trabalho para mais longe. Para onde? Para os países do Sul, para o Brasil e tudo mais, né? Então você teve a divisão internacional da força de trabalho e, portanto, nós naquela época entramos no capitalismo, assim como a China faz hoje, sendo fornecedores de mão de obra barata, para a industrialização muito rápida que nós tivemos aqui. Muito bem. Então, o resultado do ponto de vista urbano do Estado do bem-estar social são cidades assim. Isso aqui é Barcelona. Qual é a lógica da cidade que tem o Estado regulador? É dizer o seguinte: onde tem metrô, onde tem trem, onde tem linha de ônibus, onde tem coleta de lixo, onde tem luz, onde tem praças, eu vou botar o máximo de gente possível morando. Porque eu vou assim racionalizar o investimento público de localização. Aquilo que eu gasto para criar boas localizações vai ser dividido no máximo possível de pessoas. O conceito do público é que dirige a ação do Estado. O Estado atua para produzir para o público um espaço de vida que seja razoável. Eu adenso muito, mas eu não adenso com prédios, não é uma densidade construtiva. Eu adenso com prédios até baixos, mas com muitos apartamentinhos e muita gente morando lá. E a pessoa vive bem, apesar de ser um apartamentinho desse tamanhinho, porque na verdade ela está usufruindo da cidade. O Gropius dizia, o Walter Gropius da Bauhaus, se você quiser viver na sua casinha com quintal, cachorro que vem no final do dia, dálmata, quando você chega em casa, aquela piscina e tal, vai para a periferia, vai para o subúrbio. Porque na cidade você tem que viver misto, num apartamento que é mais democrático. Então são cidades densas, com muita gente morando em espaço pequeno, que o sujeito desce na rua e ele tem parque, ele tem playground, ele tem espaço para fazer esporte, e é tudo público. Tudo é de todos, regulado pelo Estado. Muito bem. No Brasil, a natureza do Estado foi completamente diferente desde a nossa criação, vamos dizer assim, quando, já na nossa colonização, o Estado aqui toma uma outra função. Ele é funcionalmente um Estado de exploração. Em nenhum momento na nossa história nós tivemos a necessidade de ter um Estado que ampliasse a sua atuação para atender o conjunto da sociedade, mesmo porque a maior parte do conjunto dessa sociedade era mão de obra que deveria continuar sempre barata, desde os escravos antes de 1888 até a mão de obra na industrialização dos anos 60. Portanto, aqui a natureza é bem diferente. O Estado sempre foi uma máquina, um instrumento criado para servir a interesses muito específicos. Tirar pau-brasil, mandar para Portugal, tirar petróleo, mandar para os Estados Unidos, o que vocês quiserem ao longo da história. Mas é um Estado especificamente construído para atender os interesses de uma pequena minoria dominante. Que fossem os donos os senhores de capitania hereditária, fossem os donos de sesmaria, ou fossem os donos da industrialização que aconteceu nos anos 60. Isto, na verdade, nunca mudou. Muito bem. A esse Estado, alguns autores, como Raimundo Faoro e Sérgio Bar de Holanda, chamaram de Estado patrimonialista. O que é o Estado patrimonialista? Ele tem algumas características. Ele justamente é um Estado em que o que vale mais é a predominância da propriedade, como um valor central da sociedade. O que vale é o Estado sempre defendeu o espaço, o papel e a propriedade dos poderosos. Mesmo que esses poderosos se ampliem ao longo da história e pouco a pouco comecem a ser mais gente e cheguem a ser 20%, 30% da sociedade, ainda assim é uma minoria que tem um patrimônio maior. Segundo ponto é que, para poder fazer isso, o Estado patrimonialista se vale de uma confusão permanente generalizada, porque ele não é criado, não é elaborado, não é estruturado no sentido do público, de facilitar. Ele é elaborado no sentido de complicar, porque na verdade é um Estado que protege esta situação de propriedade de poucos. E para proteger, eu vou criar fatores complicadores e não facilitadores. Burocracia, corrupção, o que vocês quiserem. Eu vou gerar uma situação em que eu tenho uma permanente imiscuição, confusão entre o público e o privado.
Na verdade, o que é o público no Brasil ou o que é o privado? Eu vou fazer política pública de mobilidade. Mobilidade é uma coisa para todos? Então a política pública de mobilidade vai se gastar 1 bilhão e 200 milhões para fazer novas vias na marginal. Mas quem usa carro são só 30%. Está aí uma política patrimonialista. O público, que é a mobilidade, não é bem pública, é a mobilidade dos que usam carro. E os que usam carro são só 30%. Os 70% que usam metrô, qualquer coisa se viram, não tem muito problema. Tá certo? Ele também vai promover uma confusão e promiscuidade permanente entre legalidade e ilegalidade. O que é legal, o que é ilegal no Brasil? Eu fui para Natal anteontem falar lá, e eu indo para a faculdade, eu passei na orla ali da praia Ponta Negra, acho que né? Que tem uma orla enorme, e em cima da praia você tem complexos hoteleiros. Oi? A Via Costeira. E você tem na Via Costeira um hotel atrás do outro que estão em área do patrimônio da União. É legal? Não, não é legal, mas vai lá perguntar se tem algum problema. Então essa confusão entre legalidade e ilegalidade, ela é permanente. Porque você cria ilegalidades para favorecer algumas coisas. Não tem problema. Se, por exemplo, Alphaville tem 30% em terra indígena. É ilegal? É ilegal, mas aí se cria uma legalidade. Você paga o laudêmio, que é uma taxa anual de 58,36 carimbado em 4 vias, não sei o que mais, e pronto, você tem concessão de uso da terra indígena. Então a legalidade e a ilegalidade no Brasil são muito confusas, o que permite que agora, na polarização política que a gente está vivendo, você tem um uso muito abusivo desta questão, que de repente tem próceres de defesa de certas legalidades e não de outras, quando a gente sabe que isso é uma tremenda confusão há 500 anos. E você tem, no fundo, no final, um tratamento familiar das relações sociais, é o homem cordial do Sérgio Buarque de Holanda. Eu transfiro para as relações públicas e sociais aquilo que é a tradição da relação familiar patriarcal portuguesa de origem lusitana e tudo mais. E aí, essa relação é uma que encobre todas as tensões com uma espécie de uma cordialidade típica brasileira. Nada aqui realmente aflora como conflito, porque tudo é colocado em panos quentes. Seja os conflitos na universidade, seja os conflitos raciais. Por exemplo, o Brasil não é um país racista. Não, imagina. Ninguém repara que 99% dos ricos dos pobres são não brancos. Mas não é um país racista, a gente teve até o Gil como ministro da Cultura. E é isso que vai para o exterior. Então você tem uma espécie de uma amenização dos problemas por causa da cordialidade. Muito bem. Daí que a cidade brasileira, cidade mercadoria, que toda cidade no capitalismo é, como eu já mostrei, ela é uma cidade mercadoria com algumas peculiaridades. As peculiaridades do subdesenvolvimento. Por isso as cidades, desde o século passado, já eram umas de um determinado jeito onde tinham investimentos públicos, aqui perto, né? E de outro jeito onde não tinha determinado público, aqui no Glicério, onde você não tinha investimento público, e onde estavam os cortiços. A cidade dos poderosos, que eram reproduções dos bulevares europeus, e aqui você tinha a cidade dos pobres, que eram cortiços feitos e mantidos pelos própria população rica. Tá certo? Muito bem. Só que nos anos 60, com a chamada modernização conservadora, que é o termo que todos os intérpretes da formação nacional, Florestan Fernandes, Chico de Oliveira, Maria Conceição Tavares, Roberto Schwartz, todos eles utilizam, a modernização conservadora e a urbanização com baixos salários, que é o fato daquilo que eu falei para vocês. As indústrias que vieram sustentar a nossa industrialização, na sua segunda fase, a partir dos anos 50 e 60, foram indústrias que vieram aqui em busca de mão de obra barata. Portanto, aqui a nossa industrialização e o nosso crescimento econômico não estava atrelado à necessidade de eu distribuir este crescimento econômico. Muito pelo contrário, o nosso crescimento econômico estava condicionado à manutenção da pobreza e do baixa remuneração da força de trabalho. Deu para entender? Isso é central. Se eu não entender isso, eu não entendo o Brasil. Então, a nossa fenomenal crescimento econômico permitiu aquilo que o Florestan Fernandes vai chamar de um mito da modernização. Eu acho que eu me modernizo porque eu cresço muito economicamente, mas esse crescimento não se redistribui pelo conjunto da sociedade. Isso faz com que, em 50 anos, o PIB per capita multiplique por 5, mas o salário mínimo divida-se por 5. Então, o resultado disso é que você sempre vai ter um Estado atuando no controle sobre o trabalho. Veja bem, eu posso lembrar do fato da gente ter sido o último país a deixar a escravidão, mas eu posso lembrar
do fato que 50% da mão de obra ativa no Brasil até hoje está na informalidade, ou eu posso lembrar da lei que estão tentando votar agora no Congresso para transformar ainda mais frágil a relação trabalhista no Brasil. Então o domínio sobre o trabalho, quem é arquiteto aqui sabe disso. Quem é arquiteto? Tem muito arquiteto aqui? Quem é arquiteto, portanto, faz parte geralmente, a não ser que vocês sejam donos de um escritório muito vencedor de concurso, vocês fazem parte de uma mão de obra que não tem carteira de trabalho, que trabalha absolutamente no extraoficial, né? Porque é assim que funciona. Então a precariedade do trabalho. Depois, o controle sobre a terra, o que a Hermínia chama o nó da terra. Eu já falei para vocês no começo. Tudo isso está atrelado, está... Uma besteira. Deixa eu beber minha coca. Tô querendo que eu acabe, porque agora vai chover. E aí, o que faz? Vai Tava? Ele é provocado. Então a questão do controle sobre a terra é o segundo pilar, tá certo? Fundamental. A terra, ela é a base de todos os conflitos urbanos e rurais que a gente tem aqui, né? Você tem desde o Pontal de Paranapanema até aqui, quer dizer, a falta de terra urbanizada, a disputa por localizações. Eu já expliquei isso para vocês. E o terceiro ponto é o controle sobre o Estado, quer dizer, o Estado se torna um instrumento de defesa e promoção de privilégios. Muito bem. O resultado disso, como diz o Flávio Vilaça, o problema do Brasil não é a falta de dinheiro. O problema do Brasil é a desigualdade. Esse que é o grande problema. Que nós somos a 7ª economia do mundo, não é brincadeira. A gente está atrás da Grã-Bretanha, tá bom, né? Só que o problema é que a gente é um dos 10 países que mais concentra renda no mundo. Isso daqui é uma vergonha absoluta. Um país que você tem 60 milhões de pessoas que tem 90% da produção econômica e 120 milhões que ficam com 10%. Aí vão falar, não, mas o Lula mudou isso. Mudou, verdade. O Lula começou a mudar, olha só que interessante. Quando chegou o Lula aqui em 2000, você já tinha tido, depois dos militares, começou a ter uma queda com a democracia, né? Depois que o Lula chegou, foi uma queda abrupta do coeficiente de Gini, que é justamente o que indica a concentração de renda. Mas ainda assim, ele chega em 2010 e 2012 num patamar pouco inferior ao que era nos anos 60. Portanto, nós continuamos a ser um dos países que mais concentra a renda no mundo. Essa é a verdade. O esforço teria que ser muito maior do que aquilo pouco que já foi feito e que já está dando o que falar. Porque eu já tenho que aguentar como os nossos pais. Então, na verdade, a gente ainda tem, apesar disso, já está dando o que falar. Você tem que pegar avião, e tem gente que não é rica pegando avião, aquela coisa, né? Tudo isso que o pessoal reclama. Muito bem. Então, na verdade, nós temos no Brasil um estado do deixa-estar social, que é uma espécie, não é o bem-estar social, deixa-estar social. Se abandona a população pobre à sua própria sorte, tá certo? E além disso, você deixa estar no sentido que é um Estado que permite a livre iniciativa. O laissez-faire, que é a tradução literal de deixa estar para o francês. O laissez-faire econômico, tá certo? Essa transposição para o urbano, ela gera, portanto, a realidade brasileira nossa. A nossa cidade mercadoria, ela não é nem sequer uma cidade mercadoria dentro do capitalismo. Ela é uma cidade mercadoria dentro do patrimonialismo. Dentro de uma sociedade que valoriza, antes de tudo, a propriedade. E esta sociedade que concentra a renda deste jeito, ela só pode, como a cidade, eu falei para vocês no começo, é a expressão territorial e espacial da sociedade, a expressão só poderia ser essa daqui. Agora, quando eu mostro isso na França, por exemplo, às vezes eu dou aula lá, chegou a subir um rapaz ali para me provar que isso aqui era Photoshop, que aqui dava para ver, ele usou o verde aqui para enganar. Eu falava, não é, isso é Paraisópolis, lá em São Paulo, do lado de onde eu trabalho e tal. O cara não acreditava, né? Pelo grau de inacreditável que é, né? Então as cidades brasileiras são um reflexo disso. As cidades brasileiras têm 40% da sua população, em média, morando na informalidade urbana. Por quê? Porque na disputa por localizações, na disputa pela terra, o Estado serve aos interesses dos mais poderosos
e dá à terra urbana um caráter comercial e não um caráter público. Portanto, a cidade mercadoria não é destinada àqueles que não podem pagar por ela. Portanto, a cidade brasileira não é destinada ao público, ela é destinada a alguns. O resto vai viver aqui. E a cara da cidade brasileira é essa. Quando os jovens de classe média alta vão fazer intercâmbio no exterior, devia levar essa foto, né? Não da paulista, para a mãe americana. This is my city, né? Isso é que eles deviam mostrar. Porque é essa a cara da cidade brasileira. Tanto é que eu não consigo reconhecer entre isso e isso. Vocês conseguem? Qual é a diferença? Nenhuma. Só que tem 2.000 quilômetros. Aqui é Salvador, isso aqui é São Paulo. Não tem diferença, é a cidade da informalidade. A lógica da urbanização do subdesenvolvimento é sempre a mesma. Eu tenho um núcleo muito rico com toda a infraestrutura urbana. Esse núcleo ele vai crescendo na medida da necessidade com alguma formalidade. O núcleo rico ele vai sendo sempre despejado com infraestrutura, enquanto que a pobreza vai rodeando ele como ela pode. Até que chega uma hora, não sobrando mais lugar, os mais pobres só têm a possibilidade de se instalar nas áreas de preservação ambiental. A cidade média, de zona mista, fica ali um misto de bairros de classe média com alguma infraestrutura e pequenas ilhas de alta renda, como, sei lá, Jardim Anara Franco, coisa assim. E sempre você tem um eixo privilegiado, que São Paulo é o sudoeste, onde você tem todos os investimentos. Muito bem. Para a população mais pobre, pela falta de alternativa e de acesso a localizações, sobra os lugares de proteção ambiental e, por exemplo, os mananciais de São Paulo que eram assim, eles se tornam assim. Muito bem, então vamos ver isso no mapa. Cidade de São Paulo, Marginal Tietê, Marginal Pinheiros, este é o setor sudoeste, que é o que concentra a maior oferta de emprego. Este setor é o que concentra mais de 50% das famílias ganhando mais de 25 salários mínimos. Esse setor é o que tem todo o investimento em mobilidade ao longo da história, inclusive a linha de metrô, excetuada aquela que foi construída logo no começo para levar e buscar a mão de obra que estava lá na Zona Leste, em Cidade de Tiradentes. Então... Qual é a solução? Ih, calma, já vou chegar lá. Não tem. Se eu soubesse, eu era candidato a presidente do Brasil. Bom, muito bem. Então, você tem aqui um claro favorecimento. Agora, é nessa área que não tem favela. Coincidentemente, é nessa área que não tem favela. Eu quero favorecimento, eu quero a solução. Já vou tentar chegar. No final a gente discute. Aí se alguém tiver, muito bem. Então aqui eu tenho, portanto, o lugar onde coincidentemente não tem favela. É nessa área que não tem favela que eu tenho menos de 10% de pobres. É nessa área que eu tenho menos de 10% de pobres que eu tenho menos de 10% de negros. Na verdade, as cidades brasileiras são cidades do apartheid, igual eram as da África do Sul. Nós produzimos cidades que não têm nem pobres nem negros, naquilo que é chamado de cidade. Aquilo que é a cidade para todos. Essa é a realidade brasileira. Agora, vocês acham que isso é um fenômeno natural? Não, isso é produzido. A prova que é produzido que é exatamente nesse setor em que a lei determinou que são as zonas exclusivamente residenciais, onde apenas você pode ter casas de 250 metros quadrados, que são as antigas E1. Então, aquilo que deveria ser... E aí você tem os exemplos do patrimonialismo. Pontes que custam 180 milhões de reais, mas onde não passa nem pedestre, onde não passa nem ônibus, onde só passa carro. A moça que eu fui aqui na Globo uma vez, perguntei pra ela, que trabalhava ali na faxina, ela morava aqui no Real Parque. Quanto tempo ela levava para chegar no trabalho? 1h30. Por quê? Porque a cidade do patrimonialismo cria barreiras para ela chegar, porque esse pessoal não quer que o Real Parque venha para cá. Então ela pegava um ônibus, ela vinha até aqui mais ou menos, atravessava a Ponte do Morumbi, voltava por ali e chegava no trabalho dela. Essas cidades brasileiras, enquanto as cidades que o Estado atua regulando deveriam ser assim, onde o lugar em que tem infraestrutura deveria ser denso, no Brasil, esses lugares são acaparados pelas zonas residenciais e se tornam assim. Aquilo que na cidade do capitalismo do bem-estar social você manda para o subúrbio, você quer ter o seu cachorro, sua piscina, aqui você pode ter, você mora nos bairros que são reservados para a população mais rica nas áreas mais nobres. Isso aqui é um absurdo, é a área mais infraestruturada da cidade. Entre a 9 de julho e tudo mais, são os jardins, casas, em vez de ser adensamento. Muito bem, e aí você tem um absurdo mais ainda, que ao mesmo tempo que você tem 6 milhões de habitações no déficit habitacional brasileiro, você tem a manutenção de 5 milhões de unidades vazias nas áreas centrais. E na hora que os juízes, e que deveriam conhecer a lei,
vão aplicar a lei do Estatuto da Cidade, que diz que isso é ilegal, eles protegem antes do direito à moradia o direito à propriedade. E muito rapidamente eles mandam tirar todo mundo que ocupar um prédio vazio na base da porrada, porque eles dizem que o direito à propriedade é mais sagrado do que aconteceu no Rio na semana passada, né? Quando foi desocupado o prédio que era simplesmente do Flamengo e do Eike Batista para fazer um hotel vazio há 5, 6 anos. E ainda a juíza pediu urgência e força policial. Não tinha urgência nenhuma. Então a propriedade no Brasil é sagrada. Se vocês lerem meu blog, lá de fazer propaganda, que eu sou blogueiro, se chama cidadesparaquem.org, tem lá um texto que se chama Sagrada Propriedade e a Maldita Moradia. E é sobre esse caso do Rio de Janeiro. Muito bem. Na verdade, como as elites explicam essa urbanização? Tem gente que acha que a Veja tem que acabar, né? Eu não, eu defendo que a Veja se mantenha, porque a Veja é um material didático-pedagógico para entender o pensamento das elites. Então como é que as elites veem a cidade? Está aqui. Só pegar uma Veja, vai lá no arquivo da Veja e você tem o pensamento das elites escancarados. As elites entendem todo esse processo que eu falei? Não. As elites, elas veem a cidade como um fenômeno factual e natural, que de repente surge do nada, e dentro do qual, muito infelizmente, aqueles que vivem nos setores coloridos, agradáveis, projetados por grandes arquitetos, e que tem muita área verde, estão sendo cercados e ameaçados por um cinturão de pobreza e criminalidade. Vocês sabem que pobre é criminoso, né? Quer dizer, a mesma coisa pro cara que fez a capa da Veja, né? Não, eu tô sendo irônico. Eu tô sendo irônico. É o que eles estão dizendo aqui. Então... Eu tô sendo irônico. Então é isso. Quer dizer, as cidades estão... Olha o que a Veja escreve. Primeiro ela põe ali, câncer, subliminar. Aí ela põe, a cidade está sendo cercada por quem? Por um cinturão de pobreza e criminalidade. Pior, que cresce 6 vezes mais do que a classe média. Pior é que se reproduz. Quer dizer, então na lógica do cara que escreveu a Veja, qual é a solução urbana? Ó, eu não tenho a solução, mas a Veja tem. A solução da Veja é o seguinte, mata. Mata metade ou 3/4, porque aí vai estar resolvido, não vai ter mais pressão. Esta é uma lógica polarizadora. Depois vem a direita dizer, estou muito preocupado com esta polarização política. A polarização é feita, isso aqui é de 2001. A polarização política existe no Brasil desde 1500. Não vem me enrolar, isso é polarização política. Você chamar pobre de criminoso e você falar que eles estão cercando e que a solução só pode ser, visivelmente, se eu eliminar eles. Isto é a lógica das elites no Brasil. Né? Muito bem, por exemplo, exatamente. E aí vocês ficam com a impressão de que isso dá a ideia de que esta parte da cidade é maravilhosa. Ah, então se isso é ruim, isso aqui é bom. Não é. A parte rica, ainda mais, feita pelo capital, o direito, o valor de troca se sobrepôs ao valor de uso faz tempo. Então o que vale é o carro, o automóvel individual. O sujeito morre 200 vezes se ele quiser atravessar a avenida. Os prédios que não têm densidade populacional, porque o mercado vem falar assim, sim, o senhor tem toda a razão, nós defendemos o adensamento, porque é mais democrático. Não estou falando do adensamento com 2 pessoas por apartamento e 2 por andar. Ou então traz o pessoal que mora lá no Jardim Helena ou qualquer lugar na periferia e põe aqui. Aí tudo bem, está sendo democrático, mas não é assim. Então você tem o Estado liberal, faz o que você quiser, passa por cima de bairros inteiros, destrói a Pompeia, impermeabiliza o chão, aqui impermeabilizou tudo. Mentira, aqui tem um verdinho, né? Impermeabiliza tudo, verticaliza tudo, põe muros, renega a cidade, porque a cidade não interessa mais, o que interessa é o que está dentro. Você renega a rua, você renega o espaço público. A cidade pública, a cidade que não é mercadoria, não existe mais. Na verdade, ela se reproduz dentro da propriedade individual. O sujeito aqui dentro, ele tem a sua cidade. Ele tem piscina, ele tem quadra, ele tem tudo que precisa. Não existe um equipamento coletivo. Ele é desnecessário. Ou vocês querem equipamento coletivo para pobre lá na periferia? Não. O que interessa é aqui. E aqui não precisa, eu já tenho o meu no meu condomínio. Estou sendo irônico. E aí você vai ter essa mesma situação em que você tem uma ideia de cidade que é eu me proteger, porque esta lógica de urbanização, ela polariza, ela se torna uma guerra. A PM mata jovens negros da periferia, milhares por ano, e a gente nem fica sabendo.
E aí, enquanto isso, nos bairros nobres, onde o valor de localização é altíssimo, eu defendo a minha localização com guarita blindada, arame farpado eletrificado e lança-chamas, porque aí ninguém arrisca chegar perto. Enquanto isso, o mais pobre continua recebendo a mesma política. Você quer morar? More, eu vou dar pra você habitação, coitadinho, vou fazer habitação pra você. Faz lá no PQP, aquele bairro, né, perto que a gente tem em toda cidade brasileira. Então você vai lá e faz com variedade, olha que variado que é, né? Com cuidado para ter muita área verde, ó, quanta área verde, né? Cuidado com movimentação de terra, né? Para não criar erosão, uma diversidade incrível. E aí você fala, bom, mas isso foi nos anos 80, né? Não, isso aqui é em 2012, 2013, é o Minha Casa Minha Vida. No Pará, isso aqui. Não é no Pará, acho que é, não nem sei onde é, no Amapá. Enfim, não sei, eu esqueci de onde é essa foto, mas tudo bem. E aí continua sendo sempre pertinho da cidade, olha essa foto aqui, né? Eu sempre brinco que aqui a moça falou, meu bem, vai me pegar uma aspirina na farmácia que eu dou de cabeça, ele nunca mais voltou. Ela perdeu o marido, ele está até hoje buscando uma farmácia na cidade, né? Muito bem, então para terminar, qual é a solução para isso? Pronto, falei. Quais as soluções? Mas eu não tenho soluções, ninguém tem soluções, a solução é política, mas tudo bem, vamos lá. 13 anos depois, a solução é regulação, é fazer regulamentação? As pessoas acham que eu vou regular, faz umas três aqui que vai resolver. Se o mercado não quiser, não vai resolver. Eu estava falando isso hoje na aula, agorinha mesmo. Né? Eu não posso ter achar que a regulamentação urbanística é capaz de tudo, porque ela foi pensada no estado do bem-estar social, não no estado patrimonialista. Tá certo? E eu estava brincando hoje, tem uma filha de 3 anos que está demorando para tirar a fralda. Não adianta chegar nela para tira a fralda e pôr um papelzinho em casa. É proibido cagar na fralda. Os que sabem ler em casa já não tem esse problema. Não vai resolver o problema, porque a dinâmica é outra. Então não adianta eu querer forçar dinâmicas urbanas que não acontecem. Então o que eu preciso? Eu preciso, na verdade, ter coisa muito simples. Eu preciso uma inversão radical dos investimentos. Investir em saneamento, em provisão habitacional, em transporte, saúde, investir nas periferias e na recuperação do centro com uma arquitetura pública feita pelo Estado. Mas isso é muito simples, só que precisa ter a aceitação da sociedade. Se a sociedade politicamente não quiser, isso nunca vai acontecer. E a sociedade brasileira hoje, ela ainda não quer o suficiente para que isso ocorra. Ela quer o suficiente para nas eleições você ter claramente uma vontade expressa de um setor mais de esquerda. Mas a gente vê que os setores de direita estão muito organizados e eles não querem isso. Então, na verdade, a cidade democrática é aquela que é democrática para todas as pessoas, que rompe a lógica da sociedade de elite. Na verdade, só falar para vocês para terminar, existe a cidade ideal? E aí tem uma música do Chico Buarque que é legal, aquela do Saltimbancos, que ele fala assim: a cidade ideal não existe. Se eu não me imbuir de um sentimento coletivo, eu nunca vou construir a cidade ideal. Porque a cidade ideal é aquela que me favorece, e não talvez a você. Por isso que ele põe a cidade ideal do cachorro tem um poste de 1 metro quadrado, mas a da galinha tem as ruas cheias de minhoca. Cada cidade ideal é uma. E as crianças que não sabem nada disso, elas adoram fazer a cidade ideal. Com parque, com lugar para conversar e com casas lá no fundinho, a última coisa que elas pensaram. Por isso que o Chico termina a música dele com o pessoal falando assim: na verdade, quem dera a cidade ideal fosse a que os moradores, os prefeitos, os varredores, os pintores, os vendedores, senhoras e os senhores, os guardas e os inspetores fossem somente crianças. Valeu, gente, era isso que eu queria falar aqui. Valeu, obrigado. Gente, queria agradecer a presença do professor João por ter aguentado a chuva. Não sei o que fazer, gente. Ali, ó, pergunta. A gente posta lá, ó. Aqui debaixo do pergolado, quem quiser fazer pergunta, quem quiser falar, pode ser? Aqui, ó, debaixo da árvore. Acho que tem que encerrar o Rafa. Rafa, encerra, gente. Gente, por absoluta falta de condições, a gente agradece a presença de todos e até a próxima quinta. E aí o microfone fica aberto aqui para o companheiro falar. Aí o próximo sábado vai ter aqui na Praça Roosevelt, já vou te passar, vai ter aqui reunião do coletivo.